Estudo de caso, rinoplastia primária. Toda rinoplastia começa muito antes da cirurgia. Começa com uma conversa. Analisar qual é o desejo da minha paciente para o perfil dela e também para a visão frontal. Quais são as expectativas, quais são as limitações, porque cada caso é um caso e não existe nariz fácil. Todas as pessoas são muito complexas e por isso não poderia ser diferente. Cada resultado é personalizado, feito para aquele paciente. No caso da minha paciente, ela tinha dois principais incômodos: o perfil e também a visão frontal. Nós vamos analisar primeiramente as fotos de antes da cirurgia e o resultado da cirurgia nessa paciente, para vocês entenderem como é feito esse planejamento e quais são as modificações necessárias nesse caso. Começando pela avaliação do perfil. Dos pontos que mais incomodavam a minha paciente, nós podemos destacar a irregularidade do dorso, aquele ossinho que salta um pouquinho ali no meio do nariz e o formato das narinas e a ponta levemente caída. Muitas pacientes se queixam do formato das narinas arqueadas, justamente porque o posicionamento da ponta caída acentua essa característica. Então, o que nós fizemos? Rodamos a ponta, empinamos levemente o nariz numa angulação que não a deixa parecendo um porquinho. Nariz de porquinho tá super fora de moda, aliás, nunca esteve. Por isso, nós precisamos ter aí uma rotação, que é o quanto tem de exposição de narina no pós-operatório adequada. Nós fizemos a rotação, uma leve projeção da ponta e regularizamos o dorso. Uma dúvida muito comum é se a paciente gosta mais de perfis curvados e perfis mais retilíneos. Qual eu escolho, qual combina comigo? E é justamente por isso que antes de cada cirurgia, na primeira consulta, nós fotografamos e fazemos uma simulação para realmente visualizar o que encaixa e o que não encaixa naquele rosto. No caso da minha paciente, as mudanças parecem ser muito sutis, mas o resultado, ele chama a atenção justamente pela naturalidade. A minha paciente, esse nariz que nós estamos vendo, ele possui uma pele de intermediária para levemente grossa. Existem diferentes tipos de espessura de pele, ou seja, a dela tá no meio, um pouquinho mais acima em espessura. Por isso, os detalhes de definição dessa ponta, definição desse dorso, eles precisam ser analisados e estruturados da melhor forma para que o paciente tenha uma definição adequada para o seu rosto. Voltando ao caso, uma das queixas principais da minha paciente é de quando ela sorria, a ponta dela caía muito e isso a tornava muito mais envelhecida do que realmente ela é. Por isso, nós realizamos a rinoplastia estruturada, em que a fixação rígida da ponta nasal que não permite a queda da ponta ao sorrir. E isso sim é permanente. Nós fixamos a ponta do nariz numa posição. É claro que durante o pós-operatório podem ter algumas mudanças sutis no posicionamento dessa ponta, mas não é como antigamente que a ponta caía completamente ao sorrir. Não mais. Hoje, com as técnicas de estruturação da ponta nasal, nós já podemos definir o posicionamento da ponta, tanto na visão estática, o paciente parado, quanto na visão dinâmica, o paciente sorrindo e se movimentando. A visão de meio perfil é uma das minhas preferidas, porque afinal, ninguém conversa com você ou te enxerga completamente de perfil ou completamente de frente, como num telejornal. Nós sempre temos a visão oblíqua e é por isso que nessa visão oblíqua nós podemos ver que o pequeno detalhe da mudança do nariz, a sutileza e a naturalidade
verdade, chamaram muito mais atenção para a beleza do rosto dela do que antes. Nós podemos perceber sim que o posicionamento da ponta melhorou, o dorso está mais retilíneo, os contornos desse nariz estão mais suaves e essa suavidade também se reflete no rosto da minha paciente. Ok, doutora, mas e afinal, mudou o nariz na visão frontal? Eu gosto muito também de analisar a visão oblíqua, mas a visão frontal é fundamental para o meu resultado. Muito bem, vamos analisar a visão frontal. Na visão frontal, inicialmente nós temos poucas linhas de definição de dorso, uma estrutura óssea nasal mais larga e também o desenho das narinas mais abertas com o posicionamento da ponta mais inferior. Com as mudanças estruturais após a cirurgia, nós conseguimos linhas de definição de dorso mais marcadas, principalmente nas primeiras fases do pós-operatório. Essas linhas são suavizadas e depois retornam com 1 ano de pós-operatório. Nós podemos ver o posicionamento da ponta nasal ajustado, dando equilíbrio ao formato da base das narinas e também da abertura das narinas. Nessa cirurgia, nós também realizamos a redução leve da base nasal, a famosa alectomia. Então, além de mudar o dorso, o posicionamento da ponta, a fixação da ponta nasal, eu também realizei o ajuste da base nasal, que é realizado ao fim da cirurgia após toda a estrutura do nariz estar pronta. E nós podemos ver a naturalidade do resultado. Mas nossa, doutora, parece outra pessoa, mudou completamente. Não, foi ela que mudou, porque agora ela já consegue perceber os elementos, a mudança favorável e por isso ela se sente mais bonita e investe mais nela mesma. Ela se cuida mais. Nós vemos a qualidade da pele, até mesmo a maquiagem favorecendo a beleza da minha paciente. São uma soma de fatores. A rinoplastia não é capaz de mudar a sua vida, mas ela é capaz de te dar o pontapé inicial. É o pontapé do autocuidado e de prestar atenção em si mesma, de não se incomodar com que os outros estão prestando atenção. Ela te dá a oportunidade e a confiança de investir em você. Meu nome é doutora Tamires Siqueira, sou médica, cirurgiã, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial, principalmente rinoplastia. E se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha e já segue o nosso canal, porque frequentemente nós vamos fazer estudos de casos que podem ser semelhantes ao seu.